Os esportes americanos sempre foram presentes na vida e social de muitas pessoas ao redor do mundo. A National Football League, mais conhecida como NFL, se tornou e é hoje o esporte mais rentável em questões financeiras no mundo. O objetivo do jogo é percorrer jardas em campo com a bola lançada até chegar à end zone. O boxe, um esporte que atravessou os tempos e até hoje é praticado em alto nível, também atraiu e conquistou o público durante sua exibição, através de grandes lutas e ícones do esporte. Porém, nem tudo são as mil maravilhas quando tratamos dessas duas modalidades. Durante anos, as lesões acarretadas devido a sucessivas pancadas sofridas na cabeça resultaram em problemas não só para a vida presente dos atletas, mas também para o futuro dos mesmos, e nesse trabalho iremos apresentar e explicar o funcionamento do tecido nervoso e sua relação com algumas das complicações causadas no esporte. O tecido nervoso compõe um dos 4 tipos principais de tecido do organismo. É o responsável pela formação de redes de comunicação e é o centro de controle para todas as funções do corpo. Esse tecido, composto de neurônios e células da glia, é capaz de receber, interpretar e receber os estímulos, porque suas células são altamente especializadas no processamento de informações e são capazes de transmiti-las entre células distantes do corpo. Encontra-se distribuído pelo organismo, mas está interligado, formando uma complexa rede de comunicações que constitui o sistema nervoso, que, anatomicamente, está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O tecido nervoso tem como funções fazer as comunicações entre os órgãos do corpo e o meio externo, recebendo as informações do meio ambiente através dos sentidos, como a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, e do meio interno, como temperatura e níveis de substâncias. Pode também apenas armazenar essas informações para uso posterior, que é o que conhecemos como memória. Vamos falar agora de um dos componentes do tecido nervoso que trabalham em conjunto no controle do nosso corpo: os neurônios. Os neurônios são células especializadas que apresentam funções como recepção, transmissão e processamento de estímulos. Essas células nervosas apresentam uma morfologia bem complexa, porém a maioria contém 3 componentes básicos: os dendritos, o corpo celular e o axônio. Mas não é só de neurônios que é formado o sistema nervoso. As células da glia, que estão em maior número e são menores de tamanho do que os neurônios, são células responsáveis por nutrir, proteger e sustentar os mesmos e, ao lado deles, formam o tecido nervoso. Essas células, em contraste com o resto do tecido fibroso, são macias, medulares e fibrosas, como se ela fosse a cola dos neurônios, assim relatou o primeiro homem a observá-las. Existem 5 principais tipos de células da glia. São eles: os astrócitos, que prendem um neurônio ao outro, preenchendo os espaços existentes entre eles, enviam prolongamentos para o encéfalo e para a medula, formando um compartimento de íons e moléculas necessárias para os neurônios, além de regular substâncias que potencialmente alterariam o funcionamento do sistema nervoso. As microglias, que têm a função de reparar o tecido nervoso. Os oligosdendrócitos, que são responsáveis pela manutenção da bainha de mielina nas fibras dos axônios, fazendo o isolamento elétrico entre eles. As células de Schwann, que assim como os oligodendrócitos,
são responsáveis pela manutenção da bainha de mielina nos axônios. Porém, a diferença é que essas fazem esse processo no sistema nervoso periférico. E as células ependimárias, que cobrem os ventrículos cerebrais e o ducto central da medula espinal, assim contribuindo para o fluxo de líquor, por conta de suas microvilosidades e cílios. Tendo tudo isso explicado, podemos voltar à pauta levantada no início deste vídeo, que diz respeito às lesões cerebrais. Uma lesão cerebral pode ser definida como um dano cerebral que causa degeneração ou destruição das células cerebrais. Essas lesões podem causar complicações significativas à vítima, gerando disfunções nos sistemas cognitivos, como déficit de atenção, perda de memória e dificuldades locomotoras. Elas podem ser divididas em duas categorias: a lesão vascular, como o AVC, e as lesões traumáticas, que são originadas por fortes pancadas na cabeça. Essa última pode ser classificada de acordo com o grau de gravidade, método da lesão e a localização da lesão. As causas mais comuns de lesões cerebrais são o derrame, que pode ocorrer por obstrução das artérias cerebrais, ocasionando em ateromas, trombose ou embolia. Hipoxia cerebral acontece pela morte de neurônios cerebrais em virtude da falta de oxigenação no cérebro. Os tumores. O tumor cerebral pode ser classificado como benigno ou maligno e é caracterizado pela presença ou proliferação de células anormais no cérebro ou nas meninges, que pode acontecer devido à mutação genética ou à realocação de células cancerígenas vindas de outros órgãos. A encefalite, que é causada pela infecção e inflamação do cérebro através de vírus, bactérias, fungos ou parasitas, desencadeando um inchaço, levando à destruição das células nervosas. E as já citadas lesões na cabeça. Como já mencionado, elas podem ocorrer devido a golpes fortes na cabeça. Essas lesões traumáticas cerebrais relacionam-se fortemente ao esporte, como no boxe e no futebol americano, e a mais comum é a ETC, encefalopatia traumática crônica. As lesões cerebrais causadas por choques, na maioria dos casos, desencadearão um fenômeno chamado de concussão, onde as regiões afetadas pelo grande estresse irão sofrer danos físicos e químicos. Essa lesão afetará as regiões do cérebro que entrarão em contato com os ossos e revestimento da caixa craniana pelo processo de inércia após um grande choque com algum outro corpo. Falando um pouco mais da ETC, ela foi descoberta pelo Dr. nigeriano Bennett Omalu em 2002. Essa doença ataca principalmente o cérebro do atleta, que futuramente demonstra uma série de sintomas psicológicos e fisiológicos. Com o decorrer de uma vida de atleta dentro dessas duas modalidades, a NFL e o boxe, os resultados de inúmeras pesquisas na área da neurociência revelou ao mundo a ETC, popularmente chamada de doença do boxeador, que recorrentemente começou a se manifestar em jogadores da NFL e boxeadores, após 8 a 10 anos de atletas que receberam constantemente, durante a carreira, golpes na região da cabeça. Diante dos fatos, a NFL se viu obrigada a mudar a jogabilidade de seu esporte e criou uma série de regras para que, em curto e longo prazo, evitasse que seus atletas desenvolvessem a ETC.